Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros e todos os irmãos nos diferentes países. Hoje, sábado, 7 de dezembro deste ano 2024. Vamos buscar no livro do Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1 em diante, onde nos diz: Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. A porta aberta hoje, que abriria a verdade de novo. Podem sentar, queiram ter a bondade. A porta aberta hoje que abriria a verdade de novo. Na mensagem Um Entrelace Dispensacional que foi pregada em sábado 30 de janeiro de 2010 em Cali, Colômbia, nos diz nosso irmão William, a religião babilônica, que também a tinham no Egito, a mesma religião que no Monte Sinai, quiseram um grupo de líderes do povo hebreu que saíram do Egito pediram a Arão que ele estabelecesse uma nova religião, que ele estabelecesse a religião do bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro, pois representa Nimrod, o touro com chifres, recorde que eles sacrificavam crianças e assim por diante. E essa religião era que ia passando de império a império através dos diferentes impérios, o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano. Mas não vamos explicar muito aí. Agora é a religião do anticristo. Vamos deixar quietinho aí. Como isso desemboca no anticristo? Recordem que ele tem o Deus da força da natureza, algo assim. Deus que não conheceram ele nem seus pais. Daniel, capítulo que é, Miguel? Capítulo 9 ou capítulo 7 por aí? O capítulo 8 de Daniel, não vamos explicar muito disso. Isso está para algum dia. Isso é, pois, algo que vai ser aberto sob o ministério das duas oliveiras e o ministério do Messias, do qual São Paulo disse: não julgueis nada antes de tempo. Até que, como diz Miguel, até que venha o Senhor, o qual esclarecerá o oculto das trevas, na página 33 do livro das Eras sem editar, nos diz o reverendo William Branham. Esse é o parágrafo 362. Diz: mas nos últimos dias haveria uma porta em cima, aí escreve porta, colocada aí. E à direita desenha uma pedra angular e as eras, que abriria a verdade de novo. O quê? Assim diz a Bíblia. E o grande profeta que viria à terra nos últimos dias. E nós cremos que ele vem. Observem. E ele terá uma igreja. Agora veremos isto. Aí na frente ele escreve: a porta aberta hoje que abriria a verdade de novo. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. E agora, aplicado o oculto das trevas, o que está oculto, ou seja, o que está em trevas, vai ser aberto. E o oculto do reino das trevas vai ser aberto em algum momento. Assim que vamos deixar isso quietinho. Isso corresponde ao tempo em que Cristo tome o título de propriedade, o abra no céu e fale todos esses mistérios. Se vai falá-lo, necessita um instrumento como sempre foi de era em era. No qual Amós capítulo 3, versículo 7 nos diz: porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. E eles falam a palavra, a qual vem da parte de Deus, e os escolhidos de cada era e cada dispensação a recebem, e produz neles esse efeito, esse avivamento, em cada tempo em que Deus envia esse mensageiro. E fale todos esses mistérios, o qual em tipo e figura foi realizado sob o ministério do sétimo anjo mensageiro. Na página 23 também deste mesmo livro, de Eras sem
editar, nos diz, isso corresponde ao parágrafo 174, diz, e isso é revelado aqui no livro do Apocalipse, para que o cânon completo das Escrituras possa ser provado aqui e Cristo coloque seu selo. Isto é, se alguém tira ou acrescenta, também será tirada sua parte do livro da vida. Assim que não se aproxime disso de forma egoísta. Se aproxime disso com um coração aberto e uma mente aberta. Aí também ele escreve numa parte aqui, com uma mente e coração aberto, se aproxime à revelação do Apocalipse. Aí na frente, na capa, com uma mente e coração aberto, se aproxime à revelação do Apocalipse. Nosso irmão William continua dizendo aqui, mas ele diz que quando Cristo tomar esse título de propriedade, já não haverá sangue no propiciatório, já terá se convertido no leão da tribo de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores. Mas porquanto o sétimo mensageiro era um profeta, vejam, Deus reflete o que vai fazer mais adiante. E na página 562 aqui deste livro, das eras sem editar, no parágrafo 234, que corresponde à página 49 do folheto de Apocalipse capítulo 4, parte 2, diz, agora escutem bem, então a glória Shequina se levantou desse propiciatório um dia e se assentou em outro tabernáculo. Amém. Este, o Pai a ninguém julga, mas todo juízo deu ao Filho, o tribunal de Deus. Se o falarem contra mim, lhe será perdoado. Falem, outro que vem, outro propiciatório. E ele escreve aí, outro propiciatório vem. Também escreve Moisés e Elias. Falem, se falarem contra o Filho do Homem, eu o perdoarei. Mas algum dia o Espírito Santo virá morar no coração das pessoas. Uma palavra contra ele nunca será perdoado. E aí desenha 3 círculos, um dentro do outro. E também aqui um pouquinho mais abaixo, aí nesse parágrafo 234, uma pedra angular. Ou seja, que aí, em era de pedra angular, onde aparece esse outro propiciatório. Porque foi em era de pedra angular onde estava aquele propiciatório em sua primeira vinda. Agora cada mensageiro foi um propiciatório. Agora vejam, eles estavam mostrando o que seria esse propiciatório, que viria em carne humana. Agora há um lugar onde ele aqui o mostra, onde esses 7 mensageiros foram em seu tempo, um propiciatório, vejam o qual estavam refletindo esse que estava lá no trono celestial. Disse estava porque já a porta da dispensação da graça terminou. É como no tempo do Antigo Testamento também estava mostrando o que seria esse propiciatório, ou seja, Jesus. Depois buscamos com calma essa partezinha porque a estive vendo, não tinha anotado aqui para lê-la, mas há um escrito que ele tem por aqui, onde fala disto. Mas vamos continuar mais adiante, se conseguimos aí, vamos mostrando. Agora vejam. Aí diz, escreve, outro propiciatório vem, ou seja, no folheto. No livro é que ele desenha 3 círculos, um dentro do outro e uma pedrinha angular. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Souto Santiago, mas ele disse
Mas ele disse, assim será, assim será. Quando ele se levantar do trono e tomar o livro, assim vai ser. Mas ainda está no trono. Isso está no futuro. Ou seja, que está colocando o fundamento do que Deus vai fazer. Deus está refletindo no que Ele está fazendo através desse mensageiro. E está refletindo o que vai ser em uma escala maior mais adiante. E quando fizer, nessa escala maior, já não haverá intercessão no céu, porque Cristo já terá terminado sua obra de intercessão, porque já terá completado sua igreja. Também na página 693 deste mesmo livro, de Era Sem Editar, no parágrafo 131, vejam aí, diz: e quando ele, João, chorou, aí em cima ele escreve Apocalipse 5, do 1 ao 7, João chorou. Agora, alguém, como disse na semana passada, eles disseram, João chorou porque ele não podia encontrar ninguém digno. Ele escreve à direita, João chorava. Isso não era um homem sob a influência do Espírito Santo, não choraria por isso. Pensou que porque ele não era digno. Talvez o próprio João não era digno. Não há ninguém digno, mas ele não chorou por causa disso. Eu creio que ele estava chorando de regozijo, porque ele tinha visto que todo o plano de redenção estava escrito aqui neste livro. Aí também escreve, João chorava. Não era porque não havia ninguém digno, porque ali mesmo estava em pé um cordeiro que era digno. Assim que ele estava chorando, e isso disse, ó, glória a Deus. Escutem diretamente quando começa a gritar. E agora, mas nós o encontramos aqui chorando porque estava tão contente, porque o cordeiro tinha tomado o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Agora, um pouco mais adiante aqui, dessa mesma mensagem, nos diz... Vamos ver porque por aqui, como que eu vi. Vamos ver se é aqui. Aqui está. Estava folheando o livro. Do que dei agora há pouco. Está na página 602. Onde ele aí, isso é o parágrafo 151, diz, trovões, relâmpagos, quê? 7 lâmpadas, ou 7 estrelas, chamados 7 espíritos, querendo dizer Amani e reticências. 7 manifestações do Espírito Santo das 7 eras da igreja, em 7 propiciatórios para as pessoas. Aqui estão elas. 7 propiciatórios, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 manifestações, 7 espíritos, 7 lâmpadas. Oh, irmão, que perfeito é Deus. E ele em cima escreve, 7 propiciatórios é igual, 7 eras, 7 estrelas. E uma pedra angular e as eras. Agora vejam quando ele dizia, ali no que lemos, que iria vir outro propiciatório. Agora esse outro propiciatório, vejam, o qual ele nos fala na página 359 do livro dos selos. Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem recebe misericórdia. Esse é o outro propiciatório, o qual, quando ele saísse do trono de intercessão, já não estaria esse propiciatório no céu, mas que estaria na terra encarnado. Agora, estes anjos são os anjos que, essa constelação de anjos, estavam voando com esse anjo que era diferente dos demais, para o leste, de oeste a leste. Quem estava com esse anjo que era diferente dos demais? Os 7 anjos. Agora, vejo isso diz aqui, um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem que estamos lendo do Dr. William Souto Santiago, um entrelace dispensacional. Diz... Agora o tempo em que esse título de propriedade, o livro dos 7 selos, vai ser aberto, será o tempo do anjo que vem voando do oeste a leste. E, portanto, terá seu ministério no oeste. E é quem levará a mensagem para o leste, para Israel. Tão simples assim. Na página 656, também aqui do livro das Eras Sem Editar.
nos diz, no parágrafo 91, diz: agora percebemos ali, eles estavam protegendo o propiciatório de Deus no Antigo Testamento. E ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles, e até o leão da tribo de Judá, deu sua vida para proteger esse propiciatório. Permitiu que fosse aspergido com seu próprio sangue. E ali está ele nessa manhã, hoje, o grande conquistador, o qual descerá do leste algum dia. E nós o veremos. E escreve à direita, pelo leste, leão. E vejam nessa mensagem, o qual intitulou A Quarta Vigília, que foi pregado em 26 de agosto de 2007 em Buenos Aires, Argentina, nos diz, estamos na quarta vigília. Podem ver que não se pode falar da segunda vinda do Senhor, nem da ressurreição do reino, se não se fala das diferentes vigílias, dessas 4 vigílias e, sobretudo, da quarta vigília. Nessa quarta vigília para o cristianismo, Deus chama e junta os últimos escolhidos da sua igreja. E depois chamará e juntará os escolhidos do povo hebreu, 12.000 de cada tribo, que são os escolhidos, e Deus, que são os escolhidos, e trará bênção também para o resto dos judeus. Mas os eleitos são 144.000, 12.000 de cada tribo. Ou seja, que das tribos do sul são 24.000, 12.000 de cada uma. Mas das tribos do norte são quantos? 120.000. Ou seja, que o grupo grande está nas tribos do norte, e eles estão dentro do cristianismo, a maior parte. Outros ainda não entraram ao cristianismo, mas são chamados no tempo final. Agora veja, continua dizendo o nosso irmão William na mensagem que estamos lendo primeiro, o entrelace dispensacional. Diz, e a ele, ou seja, esse anjo, diferente dos demais, e a ele lhe acompanham 7 anjos, que são os mensageiros das 7 eras da igreja. Agora, a explicação a isso não vamos dar. Vamos deixar que tudo ocorra. Mas quando vocês virem, do meio do cristianismo, quando vocês virem uma mensagem saindo do cristianismo para o judaísmo, abram os olhos. Na 594, também deste livro das eras, 594, parágrafo 101, diz, note, vamos a Levítico 16 e vamos ler na parte de trás, bem atrás, na parte de trás da Bíblia agora, nas leis levíticas, e vamos ver aqui em Levítico capítulo 16, e conheceremos, e comecemos com o versículo 14 do capítulo 16. Oh, gosto de tomar meu tempo nessas coisas, tirá-las à luz. Levítico 16, 14. Tomará do sangue do novilho e com seu dedo o espargirá sobre a frente oriental do propiciatório. Sobre o propiciatório, observe, vamos entrar nisso depois de um momento. Ao lado oriental. Não esqueça essa palavra. Do lado oriental, a frente oriental. De onde virá Jesus? Do leste, em uma nuvem de glória. E aí desenha um retângulo e escreve dentro do retângulo propiciatório e as coordenadas aí, norte, N, S, E, O. Ou seja, norte, sul, leste, oeste. Onde sai o sol? No leste. Onde vai sair o filho? Em inglês, a palavra sun. Em inglês, as palavras sol e filho soam igual e quase sempre se escreve igual. No leste. Onde estava colocado o propiciatório? Para o leste. Por que eu tenho todos vocês sentados dessa maneira para o leste? Por quê? O altar está para o leste. O veremos depois de um momento. Conformosamente, vou desenhá-lo. Pedi a quantos pude que trouxessem papéis e demais para desenhar estes mapas em uns minutos. E aí ele escreve, olhando para o leste,
e desenha uma pedra angular, e as eras e a flecha, da pedra angular, uma flecha aí para as eras embaixo, e escreve oeste na pedra angular, e embaixo escreve leste, embaixo das eras. Muito bem. Aspergirá ao lado oriental para o propiciatório, aspergirá com seu dedo 7 vezes aquele sangue. Isso não é formoso? 7 vezes para o leste. O que é? As 7 eras da igreja serão cobertas pelo sangue. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo é tão suficiente ontem, hoje e para sempre. E para cada era, para salvar todo pecador, curar toda pessoa doente, trazer todo o milagre, todo o sinal a cumprimento. 7 vezes. Aí desenha uma pedra angular e as eras. Lá muito atrás, no Antigo Testamento, 1490 anos antes de que Cristo viesse. Pense, símbolo, 7 vezes. Depois degolhará o bode de expiação pelo pecado do povo e levará o sangue com ele, detrás do véu. Fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho. O espargirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Assim fará expiação pelo santíssimo lugar por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeldias, segundo todos os seus pecados. Procederá da mesma forma para com a tenda da congregação, que está entre eles, no meio das suas impurezas. O que era? O propiciatório. Onde eles estão agora? E ali dentro da arca estava o quê? A lei. E a lei, quebrantar o mandamento era morrer sem misericórdia. Mas sendo que alguém podia receber misericórdia, o sangue tinha que estar sobre o altar. Eles aspergiram o propiciatório. E o propiciatório é o altar onde a pessoa se ajoelha e pede misericórdia. Longe esteja de nós que o tiremos alguma vez de nossas igrejas, o altar. E ele escreve altar. O altar antigo, onde o homem pode se ajoelhar e clamar a Deus por misericórdia. E a misericórdia é rica e está fluindo livremente do sangue do Senhor Jesus. Agora também, essa é a misericórdia. Isso é o propiciatório. Mas vocês percebem aqui que não era um propiciatório, porque haviam relâmpagos e trovões e vozes. E à direita ele escreve, trono de juízo. Não há relâmpagos e trovões na misericórdia. Isso é juízo. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui, o reverendo William Branham quis ir com a mensagem que recebeu no oeste para o leste. E lhe foi dito, não é o tempo ainda. Tem que ser conforme a Escritura, ou seja, Apocalipse 11, o qual está neste livro das eras, na página 39, e no livro das eras editado está na página 30, o qual nos diz... Agora, quando é que o evangelho regressa aos judeus? Quando o dia dos gentios tiver terminado. E aí aqui à esquerda neste livro, era sem editar, desenha uma estrela de Davi. O evangelho está pronto para regressar aos judeus. Eu poderia, se eu somente pudesse lhes pregar a vocês uma coisinha que está a ponto de acontecer aqui mesmo. Vem, neste mesmo dia. Vem, está a ponto de acontecer. O veremos na era da igreja. E aí desenha uma pedra angular e as eras à direita. E essa grande coisa que está por acontecer abrangerá até Apocalipse 11. E terá que ver com aqueles 2 profetas, Elias e Moisés. E aí desenha uma estrela de Davi à direita. Elias e Moisés, regressando aos judeus. Estamos preparados para isso. Tudo está em ordem, pronto. Essa mensagem aos gentios, assim como os judeus trouxeram aos gentios, os gentios o levarão de novo aos judeus e o rapto virá. E desenha outra estrela de Davi à direita. Agora vejam, aqui, na mensagem, intitulado A Vinda do Senhor à Sua Igreja como Ladrão à Noite, também nos diz aí que foi pregado em 15 de novembro de 2009 em Cali, Colômbia, nos diz o Dr. William Soto Santiago,
Vejam, são as duas oliveiras os que têm um ministério para com Israel. Portanto, isso é muito importante vigiá-lo, porque nenhuma outra pessoa terá êxito com Israel. Tem que ter um ministério correspondente, que é o ministério de Moisés e Elias. E esses ministérios trazendo a palavra que será o evangelho do reino, e os quais soando a trombeta, a grande voz de trombeta, ou grande trombeta, para juntar os escolhidos, dos quais Cristo também disse, dos quais Cristo disse também, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão seus escolhidos, dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E também Isaías, capítulo 27, versículo 13, disse que será a grande trombeta, ou seja, que haverá um recolhimento desses escolhidos das diferentes tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. 120.000 das tribos que chamam as 10 tribos perdidas, mas que Deus não perde nada. Deus é o Redentor de Israel. Os recolherá, os redimirá, os restaurará ao seu lugar e os juntará com as outras duas tribos, para o qual chamará 12.000 da tribo de Judá e 12.000 da tribo de Benjamim, e os juntará para trazer a restauração do reino de Davi. Ou seja, que há algo muito importante para acontecer no último dia, ou seja, no 7º milênio. E tudo isso está ligado à vinda do Filho do Homem com seus anjos. O que é a 7ª trombeta, que são Moisés e Elias para Israel, é o 7º selo para a igreja. O que é a 7ª trombeta para Israel é o 7º selo para a igreja, a vinda do Senhor. A vinda do Senhor à sua igreja será a coisa mais simples que você possa imaginar. Portanto, Cristo aconselhou os crentes nele e, consequentemente, todo ser humano que estivessem vigiando pela sua vinda, pela vinda do Filho do Homem, pela vinda do Messias. Agora recordem que na frente ele tinha escrito o que lemos no princípio, com uma mente e coração aberto, se aproxime à revelação do Apocalipse. Por quê? Porque vejam, tudo isso esteve mostrando no livro do Apocalipse Deus, tudo o que ocorreu nas eras, mas vejam, estava mostrando também o que seria a vinda do Senhor e também o que seria o milênio e a eternidade, ou seja, que tudo está condensado aí no livro do Apocalipse. Agora, tudo isso Deus estaria cumprindo em uma forma simples. Agora vejam, continua dizendo aqui, nosso irmão William, na mensagem que estamos lendo, um entrelace dispensacional. Ele somente, ou seja, o irmão Branham, ele somente tinha o ministério de Elias em sua 4ª manifestação, mas é o ministério de Elias em sua 5ª manifestação com o ministério de Moisés, e ele não tinha nada mais que o ministério de Elias em sua 4ª manifestação, e o ministério de era, não dispensacional, que é uma diferença grande diante de Deus. Agora, nos mensageiros das diferentes eras de uma dispensação, se reflete e reflete o Espírito Santo, que será o ministério que o Espírito Santo vai operar no mensageiro dispensacional que virá. Tão simples assim. Agora vimos, assim, nessas porções do irmão Branham e do nosso irmão William, o que essa porta aberta no céu está nos mostrando neste tempo final, que é a revelação da segunda vinda do Senhor, a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, a revelação do 7º selo, que é para a igreja, a vinda do Senhor, a revelação da 7ª trombeta, que é para Israel, Moisés e Elias. A porta aberta hoje, que abriria a verdade de novo. Foi para mim uma bênção e um privilégio grande poder, nessa ocasião, compartilhar com vocês essas palavras. Nessa ocasião, e muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por essa oportunidade que me permite saudá-los, a todos vocês aí, onde estão reunidos, no México e também em todos os lugares onde hoje estão reunidos. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.